Um ótimo dia, queridas irmãs, um ótimo dia, queridos irmãos. Seguimos como igreja reunida, cada um em seu lar, cada um em sua casa, mas nós seguimos juntos com uma série de mensagens, uma semana na vida de Jesus. E o tema de hoje é o grande encorajador, Jesus, aquele que está sempre presente e aquele que nos traz uma mensagem e sua presença de esperança. E nesses dias de reclusão, é exatamente isso que precisamos, não é mesmo? Então hoje o pastor Frido irá nos trazer essa mensagem com esse tema tão especial. No culto de hoje também, nós vamos ter a nossa ceia, a qual nós comemoramos todo o terceiro domingo de cada mês. Por isso, eu gostaria de pedir que você aí no seu lar, no lugar onde você está, você prepare os elementos para poder participar da ceia, o pão e o suco de uva. A ceia é uma atividade que Jesus chama para todos aqueles que confiam nele e creem nele para que eles possam praticar. Ela não é restrita aos membros que são membros da nossa igreja, mas ela é restrita àqueles que confiam e creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso você está convidado a participar desse momento tão especial também, mesmo aí da sua casa. Gostaria de lembrar brevemente do propósito da nossa igreja. A IELSP existe para amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos de Cristo desde São Paulo até os confins do mundo, no poder do Espírito Santo. E é nesse propósito, queridos, que nós estamos agindo, apesar de estarmos fisicamente longe, queremos estar juntos diante desse propósito e conseguindo alcançar esse propósito juntos. Por isso, as nossas atividades presenciais, por enquanto, estão todas canceladas, mas online continuamos atuando. Nós temos grupos de oração acontecendo e também os nossos grupos pequenos. Para mais informações a respeito dessas atividades, você pode se informar com a nossa secretária através do telefone de contato WhatsApp ou também através do nosso e-mail. Nós estamos atuando também como igreja na ajuda àqueles que estão passando por necessidades. Então estamos recebendo doações de alimentos e também em dinheiro para que sejam adquiridas cestas básicas para aquelas famílias aqui da região da IELSP que precisam de amparo. Temos recebido doações, temos podido também contribuir e ajudar com pessoas que estão passando por momentos com alimentos. E desde já agradecemos a todos aqueles que estão envolvidos e puderam contribuir. Também gostaria de lembrar que a IELSP ela é uma igreja que vive de doações e de dízimos e ofertas, principalmente daqueles que são membros. Ao final do culto de hoje, você também vai ver na sua tela informações a respeito da sua participação como membro e como você pode também ofertar à nossa igreja. Por hora, também gostaria de deixar um QR Code que vai estar agora ao lado da sua tela, embaixo da sua tela, onde você vai também poder ajudar com as doações e também com as cestas básicas. Gostaria então de dar entrada e iniciar o nosso culto chamando o pessoal do louvor, pedindo para que a Johanna possa nos dirigir e também na sequência que o pastor Frido também possa trazer a nossa pregação.
É uma alegria estar junto com vocês nesse momento, apesar de estarmos longe, que estejamos também em união, sendo Cristo aquele que esteja à nossa frente e aquele que também nos encoraje no dia de hoje. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Olá, quero dar as boas-vindas a você também nesse dia que nós queremos juntos, mais uma vez, mergulhar na palavra do Senhor, aprender mais um pouco e seguir adiante com a nossa série de mensagens da última semana de Jesus Cristo antes de ir à cruz. Nós, domingo passado, começamos na quinta-feira à noite. Nessa manhã, nós queremos olhar para quinta-feira, indo em direção à madrugada de sexta-feira. Uma das questões da vida humana é sempre lidar com a dor, é sempre lidar também com a tristeza. E nessa semana não foi diferente para nós como igreja. Nós perdemos uma pessoa de convivência. A família Kirmayer perde o pai, perde o marido, o avô. E nós queremos orar juntos também como igreja, e como igreja também desejar que o Espírito de Deus possa consolar o coração de todos os familiares. E o que me chamou muita atenção nessa semana ao ler esse texto de João capítulo 14, é que ele fala justamente uma necessidade do coração do ser humano. E uma das primeiras frases que você encontra no versículo 1 do capítulo 14 é Jesus dizendo aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Superficialmente isso pode não parecer uma grande bênção, mas quando você considera a circunstância em que Jesus fala essa frase, no momento da véspera da sua morte e quase na sombra do Calvário, ele reserva um tempo para encorajar os seus discípulos. E aqui nós queremos olhar para uma figura de Jesus Cristo nessa manhã, uma imagem, pintar uma imagem de Jesus Cristo sobre ele sendo o grande encorajador. Em momentos de tristeza, em momentos de luto, em momentos de dor, uma das grandes necessidades do ser humano é de encorajamento. Nós sabemos, por experiência própria, o quanto isso é positivo e o quanto isso nos faz bem. E não é de admirar que Jesus Cristo também sente essa necessidade na vida dos seus discípulos, e então mesmo na circunstância que antecedia a sua morte, a sua prisão, ele toma um tempo e encoraja os seus discípulos com algumas frases, com algumas palavras. E aqui eu gostaria então de mergulhar com vocês nesses versículos nesse dia e pintar esse retrato para entender melhor o que Jesus, o grande encorajador, tem a nos dizer nesse dia. E esse capítulo, Jesus aborda algumas áreas extremamente importantes na vida de todos os seres humanos, independente do momento em que estejam vivendo. E o texto de hoje fala de esperança para um amanhã. Há uma esperança para o amanhã, mas o texto também nos fala sobre soluções para as circunstâncias de nossa vida hoje. E esse texto de João capítulo 14, então, vai nos ajudar a entender um pouco sobre aquilo que Jesus está fazendo algumas horas antes de ser traído, algumas horas antes de ser condenado e crucificado. O interessante também é que na hora da sua maior necessidade, Jesus não olha para si. Jesus olha para os seus discípulos e ele reserva então um tempo para encorajá-los e dessa forma também ajudá-los. E nós queremos então nessa manhã, juntos com o capítulo 14 de João,
aprender um pouco. E eu peço que você então se junte a mim, para que nós possamos encontrar esse conforto, esse consolo, esse encorajamento para aquilo que nós precisamos no dia de hoje. Talvez você esteja numa circunstância onde precisa ser encorajado. A palavra de Deus tem uma palavra para você específica em relação a encorajamento. Talvez você esteja desanimado, ou talvez você, dentre tantos, também esteja enlutado. A Bíblia tem algo para você também nesse sentido. E a minha oração nessa manhã é que o grande encorajador, Jesus Cristo, o grande consolador, também possa encontrar você na sua necessidade. Eu já li o versículo 1 que diz: não se perturbe o vosso coração, mas eu quero olhar junto com vocês algumas lições, pelo menos duas, que respondem a uma grande necessidade do ser humano. Uma eu já disse quais são: a esperança para o amanhã e a solução para o hoje. Mas primeiro vamos olhar a esperança para amanhã. O que Jesus tem a nos dizer para um amanhã? O que pode nos encorajar, o que pode nos dar força, nos dar perspectiva, nos dar até alegria em meio ao sofrimento? O que Jesus tem a nos dizer? Ele diz algo aos seus discípulos que também pode ser aplicado em nossa vida. E nós vamos olhar nessa primeira parte, os versículos 2 e 3, onde Jesus diz algo que vai encorajar os seus discípulos. Vamos ler o versículo 1 até o 3 de João capítulo 14. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. A primeira coisa, quando Jesus está encorajando os seus discípulos sobre uma esperança para o amanhã, Jesus fala de um lar celestial. Versículo 2 fala sobre um lugar preparado por Jesus para um povo escolhido. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui e que nos deve encorajar também em momentos como esse que nós estamos vivendo é que Jesus tem um lugar preparado, um lar celestial para o seu povo. Embora o tempo não nos permita entrar em detalhes sobre o que é esse lar e como ele será, nós não podemos e não temos nem tempo, mas eu tenho absoluta convicção de que quando nós chegarmos nesse lugar preparado para cada um de nós, nós vamos nos sentir em casa. E assim como a palavra de Deus nos diz, habitaremos na casa do Pai, na presença do Pai, por toda a eternidade, livres do pecado, livres da tristeza, livres do sofrimento ou de qualquer outra coisa que porventura possa nos separar da graça e do amor do nosso Senhor. Em Apocalipse 21, 4 a 7, nós vemos um pouco essa descrição desse lugar celestial. Por mais que nós tentemos descrever, por mais que a gente busque entender o que esse conceito significa, é difícil. Mas eu acho que o apóstolo Paulo resumiu muito bem esse conceito sobre um lar celestial. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estou ansioso para entrar nessa cidade em algum dia. E chegará o dia em que todos nós olharemos para essa nossa nova realidade e o passado já não mais nos incomodará. Além de um lar celestial, ele também fala de uma esperança celestial. Veja o que diz o versículo 3, ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei para os receber para mim mesmo. Jesus está falando também de uma esperança celestial, e aqui Jesus lembra aos seus discípulos que ele iria, mas que um dia voltaria. O coração dos discípulos estava perturbado? Com certeza estava. Jesus acabou de falar a eles, no capítulo 13 de João, de que alguém o trairia, de que ele morreria e que ele iria voltar para o Pai. Isso com certeza trouxe muita perturbação aos seus discípulos, mas o que Jesus diz aqui no versículo 3 é que quando ele for, ele também retornaria um dia e para nos levar, para nos buscar, né? Eu gosto muito do que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele lança um pouco de luz sobre essa questão desse evento monumental que Jesus está falando do seu retorno. E seu retorno é uma promessa, e muitas pessoas duvidam disso, muitas pessoas não acreditam nisso, mas a Bíblia fala, e eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia diz. Veja só o que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 diz: e os que estiverem vivos
Nós, os que estiverem vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. As pessoas podem duvidar, as pessoas podem zombar, mas hoje nós estamos muito mais próximos de um retorno do Senhor Jesus Cristo do que quando Jesus deu essa promessa aos seus discípulos. Portanto, essa promessa irá se cumprir mais cedo ou mais tarde. Portanto, quero te dar um conselho essa manhã, que você esteja preparado para esse dia. A promessa do Senhor, ela é viva, é verdade e é eficaz. Ela vai se cumprir. Portanto, Jesus está falando de um lar celestial, Jesus também falou de uma esperança celestial. E também Jesus fala de um retorno ao lar celestial. Claro que Jesus olha para os seus discípulos e percebe que eles estão tristes com a notícia de que Jesus está indo embora. Portanto, ele diz a eles que para onde ele está indo, eles também um dia, eventualmente, poderiam ir. De todas as coisas que a gente pode imaginar serem boas, né? Eu acho que uma das maiores e mais inexplicáveis alegrias que nós podemos ter é um dia estar na frente do Senhor e olhar em seus olhos, conhecer pessoalmente aquele que morreu por nós. E aqui Jesus diz aos seus discípulos, eu vou preparar lugar e para onde eu for, vocês possam também dessa forma estar lá comigo, onde nós vamos ter então essa oportunidade de adorá-lo eternamente. Eu gosto muito da descrição que João faz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, quando ele fala desse lugar. E essa é uma descrição que João faz ao ter a visão do Cristo glorificado e do lugar onde ele está preparando, ou o lugar que ele está preparando para cada um de nós. Veja, o que Jesus está fazendo aos seus discípulos aqui, algumas horas antes de ser crucificado, numa quinta-feira para sexta-feira, algumas horas antes dele ir para a cruz, ele está encorajando os seus discípulos. E esse é um encorajamento para nós também. Cristo não se esqueceu de nós. Ele tem um lugar preparado para mim e para você, um lar celestial. Ele também vai cumprir a promessa dele de nos buscar, essa esperança celestial que nós podemos ter. E o lugar onde ele está preparando que ele vai estar, nós podemos estar com ele também. Que isso possa nos encorajar no dia de hoje. Para o amanhã, mas e para o hoje? Talvez nós vivemos uma perspectiva sempre do futuro, de coisas boas que nos acontecerão, das promessas que Deus tem para o futuro. Mas e quanto a hoje? O texto também fala sobre o hoje, e nós podemos contar com a ajuda de Jesus. Talvez muitas pessoas desesperam e perdem perspectiva porque não veem mais solução para a sua situação. Mas Jesus nos dá essa promessa de que nós podemos contar com Ele. E o que Jesus diz a respeito, nós podemos encontrar dos versículos 4 até o versículo 31 de João, capítulo 14. Primeira coisa, vamos ler o versículo 4 até o versículo 11, onde nós somos, então, indicados sobre como nós podemos contar com Jesus no dia de hoje. Versículo 4 diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. E como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que está em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras que eu tenho feito. A primeira coisa que nós podemos contar com a ajuda de Jesus é sobre a necessidade humana mais importante, que é a nossa salvação. E aqui nesses versículos, Jesus diz aos seus discípulos que existe apenas um plano de salvação. Não existe um plano B para todos os homens da face da terra, para todas as pessoas sobre a terra. Não existe um plano B. Ele diz a Tomé que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ao declarar isso, quando Jesus declara isso, ele declara ser o único acesso a Deus para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer tempo
da história. E ele vai além dessa revelação e diz que ele é de fato a própria representação física de Deus Todo-Poderoso. No versículo 9 nós lemos isso. Resumindo, Jesus é o único caminho de que nós encontramos a salvação. Não existe plano B, somente em Jesus Cristo. Nós podemos procurar em vários lugares, mas não encontraremos, porque só há um caminho. E a verdade é que esse caminho é Jesus Cristo. Portanto, nós podemos contar com a ajuda de Jesus no que diz respeito à nossa maior necessidade, que é justamente a nossa salvação. Os versículos 12 e 14 nos mostram que nós podemos também contar com a ajuda de Jesus no serviço. Domingo passado nós estudamos aqui juntos quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo com isso que nós deveríamos, a exemplo dele, servir as pessoas. E nós podemos contar com a ajuda de Jesus no que diz respeito ao serviço, a ser útil na vida das outras pessoas. Veja o que diz o versículo 12 até o versículo 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que Jesus está mostrando aqui é que nós podemos ser capacitados por Ele, ou podemos ser auxiliados por Ele no nosso serviço. E enquanto estivermos aqui sobre a terra, nós somos convocados a sermos úteis e podemos ter certeza de que Jesus vai nos ajudar nessa obra de serviço. E ele nos dá algumas promessas aqui. Versículo 12 nos diz que ele nos honraria. Jesus declara que podemos fazer obras maiores do que ele. Quando ele diz obras maiores do que ele estava se referindo de que o que ele estava fazendo estava restrito a um local regional, geográfico. Mas quando ele fala para os seus discípulos, ele está dizendo: vocês, crendo em mim, vocês serão tantos que estarão em todos os cantos do mundo e farão muito mais do que eu tenho feito aqui. Em quantidade, em representatividade, não na sua importância, porque a obra de Cristo nada se compara ao que ele faz, mas ele está dizendo que em quantidade seríamos muito mais prósperos do que ele no serviço. Porque ele teve um tempo limitado de serviço e também limitado ao seu status regional. Mas nós podemos ir em nome dele em todos os lugares do mundo, conhecido ou não, para fazer a obra dele. O versículo 12 nos diz que ele nos honraria com isso. E o versículo 13 e 14 nos diz que ele nos ouviria aquilo que nós pedíssemos sobre a necessidade. E aqui, gente, não é qualquer coisa, está dentro de um contexto de serviço. Jesus diz: se você tem necessidade ou falta de algo que possa lhe ajudar a fazer um serviço, peça a mim, que eu daria uma capacitação, a coragem, uma visão para entender essa necessidade. E ele diz: peça ao meu Pai e eu lhes darei. E aqui nos é dada então essa garantia de que quando invocamos o nome do Senhor, essas coisas nos seriam dadas, ou ele se moveria, ou moveria em nosso favor. E a terceira coisa é que ele nos ajudaria também nos versículos 13 e 14. Jesus não apenas promete ouvir as nossas orações, mas também promete que agirá em nosso favor. Nós temos alguns encorajamentos aqui. Então nós podemos contar com a ajuda de Cristo para também sermos úteis. Mas também podemos contar com a ajuda de Cristo em relação à submissão. Veja o que diz o versículo 15, versículo 19 e o versículo 24. 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículo 19 agora: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: mas, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. E aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Aqui nós vemos nesse versículo, Jesus fala sobre a necessidade da submissão à sua autoridade. Ele declara que nos entrega a ele, ao nos entregarmos a ele, nós
baseamos toda a nossa fé nas palavras que Jesus diz e dessa forma nós nos submetemos. Ele diz algumas coisas que não devem passar desapercebidas. Ele diz que a nossa submissão demonstra o nosso amor por Jesus. Versículos 15, 21 e 24, Jesus deixa muito clara que a nossa obediência a Ele e a sua palavra é a prova absoluta de nosso amor por Ele. Podemos dizer muitas coisas. Com os nossos lábios podemos dizer muitas coisas, porém chega um ponto em que a nossa vida precisa corresponder com o nosso discurso. E nós não podemos esconder isso do nosso coração, de nós, porque nós conhecemos a nossa motivação real pelo qual dizemos as coisas que dizemos, ou fazemos as coisas que fazemos. E aqui o que Jesus diz, que o nosso amor por Ele, ou a nossa submissão a Ele e a sua palavra é a prova absoluta de que nós o amamos. Mas também o versículo 21 e versículo 23 nos diz que Ele também nos promete esse amor, né? A promessa para aqueles que são obedientes ao Senhor Jesus e a sua vontade é de que o Pai e Ele se manifestarão a essa pessoa. O amor de Jesus também repousa sobre nós. E aqui nós vemos a promessa sendo feita que aquele que ama o Senhor Jesus e se submete a Ele, Ele e o Pai se manifestariam a Ele. Nós também podemos contar com a ajuda de Jesus no que diz respeito ao Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 16 até o 18 e depois a gente vai no versículo 26 também. 16 a 18 diz: E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. Esses versículos falam sobre a ação e a presença do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Jesus prometeu aos discípulos que quando ele fosse voltar ao Pai, quando ele fosse ao Pai, ele então mandaria o Consolador. Esse Consolador não é outro a não ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar a vida de todo aquele que se entrega ao Senhor. E enquanto ele viver aqui sobre a terra, o Espírito jamais o abandonará e nunca ele o deixará. Ele estará sempre presente, sempre guiando, cuidando e encaminhando para que nesse mundo perverso nós possamos também tomar decisões sábias, terem a inspiração proveniente do Espírito Santo que nos ajudem a sobreviver nesse mundo tão atingido e manchado pelo pecado. E aqui nós vemos no versículo 26 que o Espírito Santo tem um propósito. O propósito do Espírito Santo, desse conselheiro que Jesus diz, ele ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo o que Jesus disse. Então, irmãos, nós temos aqui uma promessa do Senhor Jesus. Nós não somos deixados sós. Nós não somos órfãos de Deus, mas nós temos uma promessa de que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, nos consolaria nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades, mas também nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Essa era uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, mas por inferência podemos pôr o nosso nome lá. Essa é uma promessa da qual nós podemos nos apropriar, porque quando Jesus dá essa promessa aos seus discípulos, ele a dá também a todos aqueles que se submetem a ele. Devo lembrar-lhes também que temos essa mesma garantia hoje. Essa é a garantia do Espírito Santo para todo aquele que crê. Nosso mundo ele está mergulhado em turbulência. Temos visto dia após dia notícias ruins, pessoas sofrendo, pessoas lutando pela vida, pessoas chorando os seus mortos. É um mundo em turbulência. Há incertezas por todas as partes. No entanto, apesar de tudo, quem está em Cristo, ele pode experimentar, pode usufruir de uma paz que desafia qualquer circunstância. E de acordo com Jesus, essa paz é de origem celestial, não é de origem humana. Portanto, nós não precisamos ser afetados pelos eventos da terra. E a nossa
humanidade quer ser afetada. Nossa humanidade ela é suscetível a esses efeitos desses eventos circunstanciais. Agora, nossa fé pode nos ajudar a vencer ou atravessar essas circunstâncias difíceis. Nossa resposta em circunstâncias ou tempos difíceis é descansar na paz de Jesus e confiar que Ele cuidará dos seus. O contexto desse texto dessa manhã também é logo após quando Jesus toma a ceia com os seus discípulos. Devo lembrá-los também, desde domingo passado, estamos estudando esse texto. E quando nós olhamos para João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus depois tem conversas com Judas e com tantos outros, Jesus também fala sobre essas esperanças e também sobre aquilo que nós podemos contar com Ele, como acabamos de estudar aqui no capítulo 14 de João. Mas também este é um domingo que nós queremos celebrar a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor não é apenas um evento isolado. Ele se dá num contexto de muito ensino. Jesus aqui, nas últimas horas de vida, antes de morrer na cruz, está ensinando os seus discípulos, ele está também servindo os seus discípulos, ele está encorajando os seus discípulos. E nesse contexto, nós podemos também encontrar o conforto e o consolo do qual nós vamos precisar também para os dias em que se seguirão e que nós estamos vivendo nessas circunstâncias atuais. E para isso, eu gostaria de ir junto com vocês, agora nesse momento, para a ceia do Senhor. Se você está com os elementos preparados, nós temos um texto também em 1 Coríntios capítulo 11, que nos ensina a respeito da ceia do Senhor. E dentro de tudo isso que nós acabamos de estudar aqui em João capítulo 14, Jesus o Consolador, Jesus o servo humilde, tudo isso se dá num contexto de ensino também no momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor simboliza isso, é reconhecer o que Jesus fez. Jesus deu exemplo de servo, Jesus deu um exemplo de como encorajar, de como, mesmo nas circunstâncias difíceis, nos ajudar a não perder a perspectiva nem a fé. Vejam o que o apóstolo Paulo diz acerca dessas coisas. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando ele nos encoraja a fazer isso em memória de mim, ele está dizendo também por inferência que nós devemos lembrar de tudo aquilo que Cristo fez. A morte de Cristo na cruz simboliza um fechamento daquilo que é a grande bênção sobre a vida humana. A retirada do peso do pecado, a salvação, a libertação do pecado que tão de perto nos rodeia. Agora que estamos livres disso, livres do pecado, nós estamos libertos para servir, libertos também para ter uma esperança que é viva e eficaz, uma esperança que não morre, uma esperança que nos ajuda a atravessar o vale da sombra da morte. Versículo 27 nos ensina que nós não deveríamos comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, porque ele diz que quem fizer isso será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, somos encorajados, incentivados a examinar-se cada um a si mesmo e então comer do pão e beber do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se você está com os elementos preparados, o pão e o vinho, eu gostaria de, antes de participarmos, eu gostaria de que você compartilhasse comigo também uma oração. Vamos falar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Enquanto eu faço aqui, faça aí no seu coração, onde você estiver nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Como você tem vivido a sua vida? Jesus tem sido esse exemplo para você? O exemplo de serviço? O exemplo de abnegação? Que mesmo diante das circunstâncias difíceis de morte, de dor, Jesus mesmo assim
tira um tempo para encorajar os seus discípulos. Você é uma pessoa abnegada? Você é uma pessoa que também é exemplo de Cristo, mesmo em circunstâncias que talvez não sejam tão boas, ainda assim quer ser usado pelo Senhor na vida de outras pessoas? Jesus é o exemplo. E a ceia do Senhor nos é para lembrar disso também, que Jesus é o nosso exemplo, que aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário o certifica, o capacita a cada dia mais ser o nosso Salvador, de nos ter tirado o peso do pecado. E agora nós podemos lembrar disso, não mais com tristeza, mas com alegria, sabendo que aquilo que nós compartilhamos agora é graça e bondade do Senhor. Una-se a mim em oração nesse momento. Vamos nos preparar espiritualmente também para essa participação dessa celebração da ceia do Senhor. Que Jesus, na noite em que foi traído, comeu com seus discípulos, serviu seus discípulos, encorajou seus discípulos, deu perspectiva aos seus discípulos. Que isso também seja uma realidade na vida de cada um de nós, que possamos tirar esperança do Senhor, das palavras do Senhor, e também usar o exemplo dele em nossas vidas também. Querido Deus, nós reconhecemos que temos em nós muita humanidade. E às vezes nós esquecemos de examinar a nós mesmos e comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor indignamente. Pedimos juntos aqui, como tua igreja, perdoe-nos, Senhor. Que a gente tenha humildade de coração, humildade também de espírito, de reconhecer que precisamos do Senhor. E ao lembrar do teu sacrifício, podemos também lembrar daquilo que nós éramos, daquilo que estava também proposto para nós, presos sobre um jugo de pecado que nós cometemos, mas que o Senhor levou sobre si. E dessa forma nos libertou, para que pudéssemos experimentar da tua graça, da tua misericórdia. Portanto, pedimos perdão, mas agradecemos também pelo teu corpo partido na cruz. Agradecemos também pelo teu sangue derramado por nós, que nos purifica de todo o pecado. E nós queremos nesse dia, quando participarmos desse evento, dessa ceia do Senhor, agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos tem concedido. Eu te louvo, Deus, por esse momento e entrego ao Senhor também os meus irmãos que nesse momento me acompanharão nessa ceia. Que eles também possam, com o coração grato, participar, reconhecendo que o Senhor é o nosso exemplo, que o teu sangue precioso derramado na cruz é suficiente para nos lavar e purificar de todo o pecado. E a unidade que temos no teu corpo, nós temos para serviço e servir uns aos outros. Nos abençoa assim, é que eu oro em nome de Jesus. Se você está com os seus elementos preparados, vamos comer juntos do pão e também beber juntos do cálice. Comemos. O texto também diz que depois de terem comido, Jesus também tomou o cálice e disse: este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Façam isso toda vez que beberem em memória de mim. Vamos tomar juntos também. Eu gostaria também de retornar nessa manhã e encerrar esse culto. Isso é Jesus. Sua obra na cruz, o encorajamento que de cada um de nós precisa, esse é Jesus. Eu fico feliz porque quando não entendo o que vai acontecer, quando o mundo parece que está caindo ou desmoronando, ou todas as circunstâncias ao meu redor estão desmoronando, quando eu não sei para que lado ir, o que fazer, eu posso contar com Jesus. Jesus nos deu tudo o que nós precisamos. Quer a nossa necessidade seja salvação, quer a nossa necessidade ser paz. O remédio para todas as nossas necessidades só é encontrado nele. Portanto, eu convido você nesse dia a ir até Jesus. Leve as suas dores, a sua esperança ou a falta de esperança, os seus medos, os seus anseios, as suas angústias. Leve isso diante do Senhor. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Lance suas preocupações sobre Ele. Coloque tudo aquilo que tanto te abate, tantas questões no seu coração, coloque isso
diante dele. Seja o que for que você enfrente no dia de hoje, você não precisa enfrentar isso sozinho. Jesus está disponível. O grande encorajador pode agora mesmo encontrar você na sua necessidade. Gostaria de encerrar assim nesse dia e dizer a você que você pode fazer isso em qualquer momento. Nesse momento aí, onde você está, no silêncio, colocar tudo isso diante do Senhor. Eu vou orar aqui para encerrar o culto nessa manhã, mas eu peço também que você coloque o seu coração diante do Senhor. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo encorajador que é Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus, porque mesmo diante das circunstâncias tão difíceis, mesmo assim, o Senhor tirou um tempo para encorajar os seus discípulos. 2000 anos se passaram e hoje estamos aqui precisando do mesmo encorajamento. E eu agradeço a Deus que nós podemos encontrá-lo na tua palavra. E eu peço nessa manhã que nós possamos ser como essas pessoas que o Senhor descreve aqui. Pessoas que amam o Senhor. Que é a prova final do nosso amor ao Senhor, essa submissão ao Senhor e à tua palavra. Que nós possamos ser assim. Deus, e nós oramos para que o Senhor se revele a nós em nossa necessidade. Brilhe a tua luz no meio da escuridão onde nós estamos caminhando. Seja a escuridão da dor, do luto, do medo, da ansiedade. Brilhe a tua luz, Senhor. Nós precisamos do teu encorajamento nesse dia. Nós precisamos da tua graça. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos responda assim. E que nós possamos experimentar da tua bênção, experimentar da tua presença e também da tua graça. E oro para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É que eu oro em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, desejo a você ainda um bom final de dia, desejo também uma excelente semana abençoada e debaixo da graça do Senhor, portanto, é isso que eu desejo a você. Que Deus te abençoe. Nos vemos aqui no próximo domingo.